Nesta sexta-feira foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de votos na corrida presidencial pela IPESP-XP ou XP-IPESP. Quem traz agora os resultados desse levantamento para a gente é o Maicon Mendes. Maicon, boa noite, bem-vindo. 45% das intenções de voto para Lula, ou seja, o ex-presidente segue na liderança. Olá, Lívia, boa noite para você, boa noite para o Brown e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. Pois bem, mais uma pesquisa foi divulgada e mais uma vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT lidera em todos os cenários, tanto no primeiro turno como também no segundo turno, e vence também todos os candidatos com uma ampla vantagem. Vamos aos números do primeiro turno na tela. O primeiro turno das intenções de voto mostra o seguinte: Lula do PT tem 45% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 34%. Ciro Gomes do PDT tem 8% e Simone Tebet do MDB 3%. André Janones do Avante 2%. Lembrando que nesta pesquisa, João Dória do PSDB aparece com 2% das intenções de voto. Outros 6 candidatos não pontuaram nessa pesquisa. Brancos e nulos somam 3%, outros e não sabem somam 2%. Vamos agora para o cenário do segundo turno. No segundo turno, o ex-presidente Lula também vence o presidente Bolsonaro com ampla vantagem. O número é o seguinte: Lula chega a 53% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 35%. Nenhum brancos e nulos não sabem ou não responderam, somam 12%. Em outra simulação, Lula vence Ciro Gomes com 54% das intenções de voto e Ciro Gomes do PDT só consegue 25% das intenções de voto. Nenhum brancos nulos não sabem ou não responderam, somam 22%. Em outro cenário, Lula vence Simone Tebet do MDB. Lula chega a 57% das intenções de voto e Simone Tebet só alcança a marca de 18%. Nenhum brancos nulos não sabem ou não responderam, somam 25%. E em outro cenário, mais uma vez, Ciro Gomes derrota o presidente Bolsonaro num eventual confronto para o segundo turno. Ciro Gomes tem 44% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro, que só chega a 41%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dentro da margem de erro, o presidente Bolsonaro também perde para Ciro Gomes. Nenhum brancos nulos não sabem ou não responderam, somam 16%. Números atualizados e nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Muito obrigada pelas informações sobre mais essa pesquisa, falando aí de intenções de votos para a presidência da República. Maicon Mendes, até já. Vamos gerar esse resultado desse levantamento com os nossos especialistas, com os nossos analistas. Agora começo com vocês, CAF, trazendo números da pesquisa estimulada. Lula, 45% das intenções de voto, Bolsonaro, 34%. Em relação à pesquisa anterior desse mesmo grupo, houve um crescimento dos 2 principais candidatos, mas a distância entre eles diminuiu um pouquinho. Qual sua análise? Lívia, essas pesquisas vão aí nos perseguir até os momentos em que a campanha começar oficialmente. Eu vejo que isso aí é uma grande pressão emocional nas pessoas, porque veja, como pode o presidente Bolsonaro ter 35% no primeiro turno e 35% no segundo turno? Isto é, ele não vai ganhar nenhum voto se ele for para o segundo turno. Ele só tem 35%. E ninguém vem com ele, ninguém apoia ele no segundo turno. Então, essas coisas, se a gente começar a pegar essas minúcias de pesquisa, a gente percebe que isso aí não tem um mínimo de credibilidade. É um pouco agressivo falar não tem um mínimo de credibilidade, porque eu não sou pesquisador. Agora, veja só, o presidente coloca 1 milhão de pessoas na rua. O ex-presidente Lula não coloca 200 pessoas na Praça Charles Miller. Não é possível que metade do eleitorado vote no ex-presidente Lula. Porque esse pessoal está onde? Né? Esse pessoal está... Cadê o presidente Lula? Cadê ele na rua cumprimentando as pessoas? Onde está a sua proposta de governo? Onde está a sua missão? Foi candidato em 2002, agora 20 anos depois,
O que é que você tem de novo? O que você traz de novo? Por que tudo está errado de novo? Então, são essas perguntas que a gente começa a pensar e diz assim, peraí, o que está acontecendo? Por que fazer essas pesquisas? Por que sempre Ciro Gomes está com 8%, 7%? Né? Então, são questionamentos que realmente a gente só precisa saber de verdade quando a gente tiver aí 15 dias de campanha, um mês e meio, propaganda eleitoral na televisão, os feitos de cada um, os erros de cada um, aí sim, aí a gente começa a ver quais são as verdadeiras pesquisas, porque segundo turno vai ter mesmo. Agora eu não posso acreditar que alguém que seja presidente da República tenha X no primeiro turno e o mesmo número no segundo turno. Por isso essa pesquisa, para mim, está totalmente desqualificada. Agora, Constantino, a gente consegue verificar também que existem algumas tendências dependendo do instituto, né? E aí, não digo tendências de forma pejorativa, mas existem paralelos e até na série histórica a gente consegue observar isso. Por exemplo, no Datafolha, Lula tem um desempenho melhor do que nos levantamentos divulgados por outros institutos. No caso do XP e PESP, do Poder Data, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro tem um percentual um pouco mais alto do que tem no Datafolha, só para a gente comparar. Essas flutuações, a depender do instituto responsável pela pesquisa, são naturais, fazem parte da metodologia. É normal que Lula vá um pouco melhor nessas, Bolsonaro vá um pouco melhor naquelas. Isso faz parte ou não? Você vê isso de forma um pouco mais reticente, Constantino? Olha, Brau, segundo o Datafolha, o presidente é o Fernando Haddad hoje, né? Então, eu acho que basta olhar para trás para ver a quantidade incrível de erros dessas pesquisas para a gente não ter tanta fé assim de que elas são acuradas e dão um bom retrato da realidade hoje. Então, existe sim algum tipo de viés, provavelmente em alguns. Eu não quero imputar necessariamente má fé aos pesquisadores, mas existem problemas metodológicos, amostras muito pequenas perante o universo de eleitores, a forma de fazer a pergunta, isso muda muitas vezes a resposta, e o mais importante, Brown, que eu tenho batido nessa tecla, porque nós não temos acesso nessas pesquisas publicadas necessariamente aos microdados, e eu teria muita curiosidade de ver em cada uma dessas pesquisas quais foram os municípios onde esses entrevistadores foram entrevistar as pessoas. Porque dependendo da escolha dos municípios, isso faz toda a diferença já. Isso já é um viés da largada. E outra coisa que eu denuncio, porque eu conheço pessoas próximas que passaram por isso, é que à medida que a pessoa deu a entender que votaria no Bolsonaro, o entrevistador mostrou desinteresse, disse que aquele perfil já estava ocupado e se mandou. Então, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Pode ser uma mistura de tudo isso. Mas, como disse o SCAF, não é crível achar que o presidente que tem a máquina ao seu favor, que arrasta multidões em qualquer lugar que vai, ele tem 30%, 35% está parado nisso, e o ex-presidiário que não pode sair à rua, que vai fazer uma caravana digital, porque não pode ir à rua nem na Bahia, onde ele teria uma imensa maioria, ele vai, ele tem 50% das intenções de voto. Isso não está convencendo ninguém. Agora, outra questão nessa pesquisa que chama a atenção, Constantino, é que Ciro Gomes tem 8% das intenções de voto, pensando nesse cenário principal do primeiro turno. E aí, quando são feitas as análises de segundo turno, em um dos cenários, Ciro ganharia de Bolsonaro. Qual a leitura que você faz? Qual a ligação que você faz dessa situação? O presidente Bolsonaro tem um nível de rejeição que não é trivial, não é desprezível, porque é um massacre diário, midiático, desde o começo do governo, muita gente tentando colocar na responsabilidade do próprio presidente mortes na pandemia, a inflação que assola o mundo inteiro, questão de desemprego gerada muitas vezes por lockdowns que governadores adotaram e o presidente foi contra. Então é um massacre diário. É óbvio que isso tem algum efeito, é óbvio que ele tem algum grau de rejeição que não é desprezível. Então, teoricamente, poderia ser alguma coisa assim. Qualquer um que não for, enfim, um completo lunático e for disputar um segundo turno mano a mano com o presidente, teria chance, porque ele tem um nível de rejeição muito grande. Então, é aquela história do voto em qualquer coisa contrária ao Bolsonaro. Mas, do outro lado, o próprio Ciro tem um grau razoável de rejeição e o Lula nem se fala. Quer dizer, vamos lembrar que o fenômeno que elegeu o Bolsonaro em 2018 ainda continua vivo, né? É o fenômeno do antipetismo, por conta da corrupção, da destruição toda da economia, do radicalismo da esquerda. Então, achar que isso esmoreceu ou desapareceu
ao longo de 3 anos e meio, porque o Bolsonaro é tão ruim a esse ponto. Isso aí é narrativa e torcida e não necessariamente análise. Então, o Ciro Gomes poderia ter alguma possibilidade ali pela rejeição do Bolsonaro. Mas, repito, a rejeição ao que essa esquerda radical representa, ela é tão grande ou maior.